bom que você está aqui. E eu acredito que o Espírito Santo está tocando o coração de muita gente para estar aqui hoje, Geraldo. Eu tenho certeza que vai ser um alimento imenso espiritual, essa série de estudos que nós vamos ter. E para começar a nossa programação, convido você a curvar sua fronte, fazemos uma oração. Amado Deus, maravilhoso Pai, nós estamos gratos porque o Teu amor, a Tua misericórdia são eternos para conosco. Agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos amparado, nos direcionado. E agora nós estamos pedindo, Pai, que o Senhor aceite este culto em Teu nome, em Teu louvor, para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Abençoe a programação, as músicas, abre o entendimento de todas as pessoas que aqui estiverem, Pai, para que elas possam sair daqui cheias do Teu Espírito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 299, do antigo inário ainda, porque o novo eu sei que está guardado, eu já tenho ele, está guardado, só estou esperando ele chegar. 299, eis-nos prontos. Todos prontos, disse o Mestre, a comigo padecer. E acordando responderam, eis-nos prontos a morrer. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Ser leais, ó Jesus, venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Quando virmos ondas negras de tristeza sobre nós, eis-nos prontos a seguir-te, ergueremos nossa voz. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais, ó Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz. Muito em breve, quando ao mundo nosso Mestre regressar, diremos, eis-nos prontos para irmos para o lar. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais, ó Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor e luz.
continuemos sendo o templo do Espírito Santo. Vamos cantar o hino de 330, Trabalhar e Orar. Vamos ficar em pé. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, confiante em seu poder e seu amor. Vou orar e trabalhar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Nesse momento eu gostaria de convidar aqueles que puderem se ajoelhar para nós falarmos com o nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Estamos aqui para nos achegarmos mais perto de Ti, através da Tua palavra. Estamos aqui, Pai, preparados para trabalhar na Tua seara, preparando-nos, Senhor, para sairmos nesse campo de batalha onde o inimigo tem lutado bravamente, querendo impedir os Teus filhos de se achegarem a Ti para um dia estarmos todos juntos nas Tuas mansões celestiais. Mas nós confiamos, Senhor, no Teu poder e na Tua autoridade. E pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito sempre esteja habitado em nós, e que Ele sempre coloque pessoas nos nossos caminhos que ainda não Te conhecem, para que nós levemos a eles o verdadeiro Evangelho, para que um dia eles possam estar conosco nas Tuas mansões celestiais. De uma maneira especial, Pai, hoje começaremos uma série de evangelismo, e nós pedimos que o Teu Santo Espírito dirija o nosso orador, o professor Geraldo, que ele possa estar cheio do Teu Espírito, Pai, e nos trazer a Tua mensagem, o nosso coração e a nossa mente estar abertos para receber essa mensagem e colocarmos em prática na nossa vida diária, Pai. Nós oramos agradecidos hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse aqui na oração, eu acredito que muita gente ontem estava aqui.
E nós começaremos hoje uma série de 12 estudos a respeito dos segredos de Daniel. Geraldo, professor de história, professor nessa escola, é um conhecedor profundo das profecias na Bíblia, e ele vai nos trazer durante esses próximos 12 domingos o estudo a respeito do livro de Daniel. Vamos orar para que nós consigamos, eu, por exemplo, o José Carlos tinha até falado o número de convites que ele havia mandado, eu também mandei, mas não estou vendo nenhum dos meus convidados aqui. Alguns eu até telefonei falando isso, mas não vieram. Mas vamos orar todos os dias, como cantamos agora, para que Deus toque no coração dessas pessoas e essas pessoas venham tomar conhecimento da verdadeira palavra de Deus. E antes que o professor Geraldo venha nos dirigir a palavra, eu quero convidar a Lúcia para nos trazer uma mensagem cantada. Que Deus também abençoe teu ministério, Lúcia. A paz do nosso Senhor Deus, irmãos. Deus seja louvado. Reflita na letra desse hino, converse com Deus. E Ele tem muito o que falar para você nessa noite. Vamos preparar o nosso espírito para receber o conhecimento, assim, do irmão Geraldo, do professor Geraldo, para nos beneficiar, para que o nosso espírito possa se completar e entender mais um pouco de nosso Deus. O túmulo está vazio, Maria logo percebeu. Aquele que ali dormia, o sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa Ele começou, foi passando pelos mundos que Ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois a guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai, todo angelical, uma festa preparada. Ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe e comigo amei. Necessitam estar. Ainda falta você se entregar. Falta você o aceitar. E não foram aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se descer. Falta você não resistir a tanto amor.
faz falta você. A festa está preparada, só falta você. Deus seja louvado. Boa noite. Alegria estarmos mais uma vez na casa de Deus para iniciarmos a semana renovados e com a presença do Senhor em nossa vida. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, todos os nossos amigos que nos visitam, especialmente o Marcos, Marcelo e sua esposa, e todos os outros que estão conosco também. Sejam todos muito bem-vindos. E também os meus irmãos de fé, que ontem fizemos até uma propaganda aqui, né, e vieram hoje os heróis da fé para estarem presentes nesse primeiro dia do nosso evangelismo aos domingos. Serão 12 domingos. Nós vamos dedicar um domingo para cada capítulo do livro de Daniel. O livro de Daniel, ele deve ser estudado juntamente com o livro do Apocalipse. E ficamos motivados em estudar o livro de Daniel porque temos uma classe bíblica aos sábados à tarde sobre o Apocalipse. E seria muito bom que tivéssemos também um estudo do livro de Daniel. Os dias que nós vivemos são dias singulares. Para aqueles que acompanham as profecias e o seu cumprimento na história profética, sabem que o tempo é breve, Jesus logo voltará. E por isso, estudar aquilo que fundamenta a nossa fé, não só para que tenhamos mais esperança, mas para que esses eventos todos estejam diante de nós e estejamos preparados para a volta do Senhor. Por isso, a importância do estudo do livro de Daniel, e eu quero convidar você a abrir no livro de Daniel, o Antigo Testamento. O livro de Daniel, ele vem depois de Ezequiel, antes de Oséias, e assim como faremos todas as noites, será muito bom que você acompanhe verso por verso. Sempre que for possível, nós faremos o capítulo todo, verso por verso. Pode ser que um ou outro capítulo nós vamos tratar de assuntos específicos, mas hoje nós faremos verso por verso. Eu quero começar aqui a leitura. Daniel, no capítulo 1, o verso 1, a palavra de Deus diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Muito bem, vamos parar logo no primeiro verso. Aqui eu imagino que quando você recebe um convite, quando você é informado que haverá um estudo sobre o livro de Daniel, a primeira coisa que vem à sua mente é o personagem. Daniel é um personagem extraordinário. O Senhor Jesus citou Daniel em Mateus 24, dada a importância de suas profecias. Daniel é querido por todas as crianças quando estudam. Por exemplo, os pais contam Daniel na cova dos leões. Ele é um herói do Antigo Testamento. Então, quando você é informado de que haverá uma série de domingos evangelísticos na sua igreja, do livro de Daniel, nós logo pensamos no personagem. O personagem principal é Daniel. Então, eu quero dizer que nós pensamos errado. Logo no verso 1, não fala nada de Daniel. Fala aqui de outros dois personagens. Um se chama Babilônia, o outro é Jerusalém. O contexto de Babilônia e Jerusalém para a compreensão do livro de Daniel é de extrema importância. Marca aí com a sua mão o livro de Daniel, volta comigo lá em Gênesis, e nós vamos entender um pouquinho destes dois personagens. Gênesis, o capítulo 11, o verso 1 e o verso 9. Gênesis 11,
o verso 1 e o verso 9. A palavra de Deus diz assim no verso 1: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Verso 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Aqui, a primeira menção de Babilônia. Babilônia significa confusão. Para nós que cremos na literalidade do Gênesis, entendemos que as civilizações pós-diluvianas, as primeiras civilizações pós-dilúvio, entre elas encontra-se Babilônia, entre outras, Ur, Uruk, Lagash, Eridu, as primeiras civilizações pós-diluvianas. No entanto, aqui, os homens que chegaram na planície de Sinar disseram: vamos construir uma torre. Pode ser que venha a chover de novo e alagar toda a terra, seremos salvos. E começaram a se juntar ali. Contrária à palavra de Deus, que havia dito que os homens deveriam se dispersar e habitar por toda a terra, eles começaram a se juntar, e juntando-se havia confusão entre eles do que fazer. No entanto, você percebe que para construir uma torre, a confusão não é bem-vinda. Então, primeiro, a unidade entre eles. Eles devem estar de comum acordo para que algo seja feito, e Deus os dispersa e coloca confusão ali. Do Gênesis ao Apocalipse, Babilônia é símbolo de uma cidade inimiga de Deus, habitação de Satanás e de confusão religiosa. A outra cidade, ela é Jerusalém. E eu quero que você, por favor, abra a Bíblia agora em Gênesis, no capítulo 14. O verso é o 18. Gênesis 14 e o verso é o 18. A palavra de Deus assim diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. A primeira expressão da cidade de Jerusalém é essa, Salém. Salém tem uma raiz hebraica que dá a entender cidade da paz. E Jerusalém, por consequência, é também cidade da paz. Há uma grande possibilidade de que esta Salém seja o território onde ocuparia depois Jerusalém. Então aqui você tem os dois personagens, a cidade de Salém, que representará a cidade de Deus, e Babilônia, que representa o trono de Satanás. Dito isso, você tem dois poderes antagônicos. E o verso que nós lemos de Daniel, capítulo 1, diz que Babilônia sitiou Jerusalém. A conclusão é que o mal venceu. A conclusão é que o mal é mais forte que o bem. A conclusão é que Satanás se tornou superior e aprisionou os filhos de Deus. Muito bem, eu quero dizer para vocês, nós vamos ler verso por verso, mas eu quero dizer para vocês que, em certo sentido, nós estamos em Babilônia agora. Babilônia é o reino que domina o mundo, em sua cultura, em suas ideias e nos poderes contrários à palavra de Deus, que em muitas pessoas é soberano de suas mentes e de suas vidas. Nós também somos prisioneiros em Babilônia. O verso 2, ele nos informa assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Muito bem. Aqui, Babilônia fica no crescente fértil. O crescente fértil é como se fosse uma lua que pega desde a Mesopotâmia até mais ou menos a região da Palestina hoje. Lá na outra extremidade dessa lua do crescente fértil, você encontra a Babilônia. Se você traçar
uma linha de Babilônia até Jerusalém, você tem aproximadamente 1.500 quilômetros. A Bíblia está nos informando nas entrelinhas que quando Nabucodonosor cercou Jerusalém, e ele lá chegando, ele a sitiou, as pessoas que estavam lá dentro não podiam sair, quem estava fora não podia entrar, começaram a passar fome lá dentro, se renderam. Ele leva os melhores jovens para a Babilônia. Estes jovens são príncipes de Jerusalém, da alta sociedade de Jerusalém, são jovens extremamente cultos, educados, é o melhor que havia em Jerusalém. Eles andam 1.500 quilômetros a pé, de Jerusalém até Babilônia. A viagem demorou meses. Eles foram amarrados. Eu imagino que no caminho, o que passaria pela sua cabeça? Eu estou na cidade de Deus, os meus pais servem a Deus, aliás, nós somos o povo de Deus, e agora eu estou aqui, caminhando em região desértica, os meus inimigos estão me levando amordaçado para a terra que é Babilônia. O que passa pela sua cabeça? Eu não sei você, eu já fui ateu. Eu acho que eu ia de Jerusalém a Babilônia chutando a areia e falando, mas Deus não existe mesmo, porque me entregou na mão dos inimigos do Senhor. Mas como é que pode? Eu na flor da idade, com saúde e vigor, desejoso de servir a Deus, e Deus faz isso comigo, eu já ia perdendo a fé pelo caminho, sabe? A ponto de chegar em Babilônia e já ser praticamente um caldeu. Mas a Bíblia retrata outra coisa. Ela fala sobre esses jovens aqui no verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados do conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aqui é importante dizer, Babilônia nesse período era o que havia de melhor na cultura, eu estou falando de paganismo, mas na cultura, na arquitetura, astronomia, matemática, na linguagem, eles escreviam em linguagem cuneiforme, que é uma linguagem feita em cunhas, são letras desenhadas em tijolos de argila mole. Eu dou aula de história aqui no colégio, estudei com os meus alunos do 6º ano, os povos mesopotâmicos, um deles foi Babilônia. Eu tive a ideia extraordinária de pedir para a minha coordenadora comprar tabletes de argila e ensinar a criançada a escrever linguagem cuneiforme na sala de artes. Puxa vida, nunca mais eu faço isso. As crianças são especialistas em colocar argila no teto, debaixo da mesa, foi muito legal. Teve um rapazinho que saiu com a roupa toda cheia de argila, e eu olhei para ele e falei, filho, o que eu vou falar para sua mãe agora? Eu tenho que comprar um outro uniforme para você. As crianças são maravilhosas. Mas veja, nós estamos falando de um centro cultural do mundo antigo, desta região da Mesopotâmia. E aqui o rei Nabucodonosor diz, me traga os melhores e ensine a eles a nossa cultura. Queridos, Babilônia hoje também se esforça para ensinar a nós a sua cultura pagã, para nos tornarmos especialistas em tudo aquilo que é contrário à palavra e à vontade de Deus também. As mesmas regras, elas não mudaram. Satanás continua querendo os melhores, Satanás continua chamando o povo de Deus, venha, venha, é longe, mas você chega, venha também a Babilônia, e eu vou ensinar para você toda a nossa ciência e a nossa cultura. Para vocês terem uma ideia, os babilônicos, além da matemática, astronomia, das artes, da escrita, havia um sistema de consulta de deuses pagãos que tornava a Babilônia extremamente, não só pagã, mas uma espécie de esoterismo, da seguinte forma: os babilônicos, eles consultavam os astros,
Os corpos celestes e a posição que os astros estavam no céu determinava o futuro ou dizia o passado, mas eles faziam mais. Os babilônicos, eles sacrificavam animais e tiravam das entranhas dos animais e jogavam os seus órgãos no chão. Dependendo da posição que cada órgão parasse, ali um Deus estava se comunicando com o sábio que lia aquela posição dos órgãos e dizia o futuro para Nabucodonosor. Um rei que estava acostumado a adorar imagens, nós veremos isso especialmente no próximo domingo. Daniel capítulo 2 é uma história extraordinária, mas aqui, estes jovens deverão ser aculturados à cultura babilônica. O verso seguinte, o verso 5, assim nos diz: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Eu vou continuar um pouquinho mais, porque há uma informação extraordinária aqui. Perceba como se inicia o verso 6, caprichosamente ele se inicia assim: entre eles. Havia outros? Havia. Então, desses muitos, entre eles, agora ele vai citar alguns. E isso é muito importante para a nossa compreensão. Se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Havia outros dos filhos de Judá? Havia. Dentre eles havia estes. Eles são recebidos com um banquete. Eles vão como cativos, mas são recebidos com um banquete. Que coisa extraordinária! Você vai para a Babilônia, uma cidade inimiga de Jerusalém, mas você é recebido com festa. Já quebra paradigmas. Já não é tão ruim assim. Certamente tomaram banho, vestiram belas roupas babilônicas da última moda. Comam, bebam e satisfaçam todos os seus desejos. É um convite irresistível. Babilônia já não parece tão ruim. Nós somos bem tratados, nós somos respeitados. Aliás, já nos informaram, nos darão estudo, pouso, alimento e serviremos ao rei da Babilônia. Aliás, é o mais poderoso do mundo atualmente. Queridos, não é pouca coisa. É mais ou menos assim. Você vai cativo para os Estados Unidos, vai cursar Harvard e depois do final do curso você vai trabalhar para o Joe Biden. Não é tão ruim assim, né? Até queria. Mas o que aconteceu? Há uma informação aqui que me deixa um tanto transtornado, porque o verso 7 diz assim: o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. A primeira providência de Babilônia é uma aculturação. Vocês estão aqui, já vieram de tão longe, são bem-vindos e bem recebidos. Vamos trocar os seus nomes. Nomes que lá em Jerusalém louvavam a Deus, agora louvam aos deuses babilônicos. O que falta, então? Olha, você já se veste como um babilônico, você come como um babilônico, você estuda e dorme como um babilônico. Falta ganhar a sua consciência e o seu coração. Queridos, a mensagem aqui, ela é profunda, porque nós também somos cativos em Babilônia. O mundo nos oferece a comida de Babilônia, a cultura de Babilônia, os filmes de Babilônia, os livros de Babilônia, mas Babilônia não deve ganhar o nosso coração. Babilônia não deve ganhar a nossa consciência. Nós certamente passaremos por momentos difíceis. Babilônia vai tentar nos aculturar. Mas o verso 8, ele começa... Irmãos, a Bíblia, ela traz certos elementos tão minuciosos que a gente tem que ler com uma lupa. Não porque é pequenininho, mas porque é de uma riqueza extraordinária. Olha o que diz o verso 8. Ele começa com... resolveu. Alguém que resolve é alguém que põe nos pratos, naquela balança que eu usei ontem, do século XVI, né, da feira,
É alguém que pesa as coisas, as consequências, os resultados. Para você tomar uma resolução, para você resolver, você considera, você usa o seu raciocínio. Na semana de oração jovem, o pastor Josué, ele foi almoçar em casa, e foi tão gostoso conversar com ele. E em algum momento, conversando, ele me disse assim: irmão Geraldo, nós somos seres pensantes, né? Isso que você falou aí tem muito sentido. É que a gente estava falando de igreja e tal, eu fiquei com isso na cabeça. Nós somos seres pensantes. Irmãos, ninguém que comete um ato assim, diante de Deus, vai ser tido por inocente, porque nós somos seres pensantes. E aqui o verso 8 diz, resolveu Daniel. Ele pensou, ele ponderou, ele mediu, ele pesou, e ele tomou uma resolução. Ele disse o seguinte: firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Perceba, o contexto amplo aqui é o seguinte: outros jovens de Jerusalém se contaminaram. Outros jovens disseram: já estamos aqui, andamos tanto, nos trataram tão bem, achei que eu era cativo. Aliás, Jerusalém já estava meio fora de moda, né? E eu estou achando também que Deus nos abandonou. Estamos aqui, vamos beber e nos fartar da mesa do rei. Queridos, a questão não é de comidas imundas. Havia comida imunda? Havia. Daquilo que o Senhor estabeleceu para que o seu povo pudesse comer, havia coisas que um judeu não comeria. Ponto. Mas os alimentos eram sacrificados aos ídolos. Paulo tratará desse assunto no Novo Testamento. Paulo dirá: para os fracos na fé, você que é forte, é melhor que não coma dos alimentos sacrificados, porque aquele que é fraco na fé vai se escandalizar, mas os ídolos não são nada. Daniel poderia ter comido alimentos que, mesmo sacrificados a ídolos, não fossem esses alimentos imundos, ele poderia ter comido. Mas ele resolveu não comer. Era da consciência de Daniel: eu não vou comer. Além de alimentos imundos, também foram sacrificados a ídolos, há vinho aqui, eu também não vou me contaminar. Daniel resolveu não se aculturar com Babilônia. O assunto, queridos, não é só de alimento. O alimento que agora eu queria trazer aqui para a nossa vida, para a nossa reflexão espiritual, Satanás vai fazer de tudo para nos acostumarmos com Babilônia atualmente. Você talvez diga: Geraldo, Babilônia já foi. Você não tem foto de Babilônia? Eu tenho várias fotos. Eu falei, hoje eu não vou levar. Ontem eu mostrei tanta imagem, falei mais do que devia. Falei, hoje eu vou fazer um pouco mais simples, não vou trazer imagens, talvez sábado, talvez domingo que vem. Mas Babilônia jaz em ruínas. No entanto, o livro do Apocalipse continua chamando o paganismo de Babilônia. Até o dia em que Jesus voltar. Babilônia ainda existe de forma espiritual? Existe. Babilônia está entre nós, mas Babilônia não pode estar em nós. E Daniel disse: aqui não, Babilônia aqui não entra. Eu estou em Babilônia, mas eu não sou de Babilônia. E quando no verso 9 ele diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que todos os outros jovens da vossa idade? Perceba que tem outros e eles comeram. Assim, poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Queridos, aqui está falando de comida e de bebida mesmo. Daniel experimentou uma comida vegetariana? Sim. Eu não estou fazendo apologia ao vegetarianismo, eu mesmo já não sou mais.
Mas perceba, a questão aqui é muito mais ampla. Quando nós seguimos o plano de Deus, e aquilo que Deus disse para a nossa vida, não tem como dar errado. Só pode dar certo. Comparado com os outros jovens da Babilônia, que se alimentavam das finas iguarias do rei, Daniel e seus 4 amigos se apresentaram melhor que os outros. O recado é simples. Se você seguir o plano de Deus para a sua vida, Deus não está falando de exaltar no sentido de que você vai ser melhor. Você vai ser melhor. Mas a questão é a seguinte, você vai ser notado porque você é de Deus, em detrimento daqueles que são comuns, daqueles que se aculturaram com aquilo que o mundo prega. Queridos, hoje ser extraordinário, hoje ser diferente, é exatamente fazer o que Jesus falou, andar na contramão do mundo. Tem muita gente querendo ser diferente, fazendo um monte de coisa com o corpo. Eu vou evitar detalhes, mas às vezes você acha na internet pessoas que, fazem tanta coisa com o seu corpo para ficar mudadão, para ficar diferente, nem parece um ser humano mais depois. Você quer ser diferente? Experimenta o que Deus tem para a sua vida, você vai ser radicalmente diferente e você vai ser notado por isso. São pessoas que não se permitiram aculturar e têm na sua cultura a cultura de Deus. Sabe, o que foi aconteceu com esses meninos? Verso 15, no fim de 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Aqui mais uma pausa, porque eu disse que não era uma apologia ao vegetarianismo, nada contra. Eu tenho mudado a minha refeição, minha alimentação também. Daniel comia carne? Comia. Ao longo do nosso estudo, nós vamos ver que tem uma hora que diz assim que Daniel não comeu carne. Se ele não comeu, é porque ele deixou de comer naquele período. Não é nada contra a carne aqui. Mas nesse momento, Daniel, ele se opõe àquilo que lhe ofereciam para dizer, eu tenho uma posição firme ao lado de Deus. Há uma história que se conta, eu sinceramente não sei se é verdade, mas ela ilustra muito o que está acontecendo aqui e a posição que nós devemos ter como cristãos. Veja, no período da Segunda Guerra Mundial, o exército de Hitler, da Alemanha nazista, invadiu vários países. Nem todos os países receberam o exército de Hitler atirando contra eles. Alguns receberam comemorando, porque era o exército mais poderoso. Então, na Áustria, por exemplo, eles receberam o exército nazista. Diz a história, eu não sei se é verdade, porque antes do período da Segunda Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, austríacos e prussianos, que se tornaram os alemães, os germânicos, eles se consideravam um único povo, um povo único. Então veja, diz a história que uma menininha, quando o exército nazista está entrando na cidade dela, e o povo clamando, e se alegrando ali com aqueles soldados alemães da SS, todos fardados, belamente fardados inclusive, uma menininha, uma criancinha pegou um graveto no chão e ela olhava para os soldados e levantava aquele graveto e bravamente ela se opunha àquele momento. Um senhor chegou perto dela e disse assim, minha filha, o que você está fazendo? Você está se opondo ao exército do Führer? Ela disse, eu sei que eu não posso fazer nada contra eles com um graveto na mão, mas eu estou mostrando a minha posição para eles. Eu não concordo. Então, ainda que não seja verdade isso, mas você sabe, queridos, o que importa é mostrar a nossa posição diante do mundo, diante daquilo que nós cremos, diante daquilo que é verdadeiro. Não vamos abrir mão de princípios que são eternos, em troca da moda, em troca da coletividade, em troca daquilo que o outro faz, para ficar na mesma tribo. Não, eu sou diferente. Ainda que eu esteja com um graveto na mão, eu vou mostrar a quem eu pertenço. E isso aconteceu com Daniel e seus amigos. Porque outros se aculturaram, e olha, talvez, quem sabe, outros amigos de Daniel, eles se aculturaram, eles se amalgamaram com aquela cultura babilônica. Se eu não me engano, é o verso 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos.
Todos nós aqui, queridos, especialmente porque nós chamamos de igreja, como igreja, durante a semana nós chamamos de auditório, né, Sabrina? É o lugar onde os alunos vêm aqui também para terem aulas, inclusive, é um ambiente de aula aqui. Como professores e os alunos como alunos, e todo professor também é aluno, nós queremos cada vez mais sabedoria. Você não quer cada vez mais? Nós queremos ser inteligentes, ter sabedoria. O conhecimento não tem limites. E às vezes, quando eu era professor de religião, eu falava para os meus alunos, olha, se acostumem a estudar. Na eternidade nós vamos passar a eternidade estudando as maravilhas de Deus. Deus concedeu sabedoria extraordinária a esses jovens. A Daniel, ele deu mais ainda. Como conseguir sabedoria? Tiago diz assim em sua carta, você quer sabedoria? Peça a Deus, que livremente a dá. O texto é simples, fácil de entender. Pediu, recebeu. Mas eu queria fazer uma vírgula. Talvez se Tiago estivesse aqui, eu ia até tentar corrigi-lo. Tiago, não é bem assim, né? Meio que por osmose. Pediu, recebeu. Eu sei que Deus dá livremente, mas dá para quem vai usar. Deus não vai lhe conceder sabedoria alguma se você retiver para você. Deus dá sabedoria que é igual ao seu espírito para aquele que vai usar. Peça e você vai receber, desde que você use. Vou receber para colocar na gaveta, para deixar parado, você não vai receber sabedoria. Senhor, me dá do teu espírito, Ele vai dar. O texto que diz, bater e abrir-se-vos-á, pedir e receber, e vai receber, na linguagem geral de hoje, né? É para quem quer receber o Espírito. Vai receber? Vai, se você for usar o Espírito. Receber por receber, ninguém vai receber. Senhor, eu quero o teu Espírito para falar do Senhor, eu quero do teu Espírito para vencer as minhas tentações, eu quero do teu Espírito para levar outros a Cristo, aí nós vamos receber. Esses meninos tomaram posição e receberam sabedoria e do Espírito Divino. Verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Hoje, eu passei o meu domingo fazendo provas que acontecerão aqui nesse colégio durante a semana. Passei o dia todo fazendo prova. E é interessante porque eu já tive na posição de aluno, quando eu recebi a prova, eu sempre olhava para o coleguinha do lado e fazia assim. Aquele medo, sabe? Eu devia ter estudado um pouco mais, né? Você imagina... eu nunca vi mais fazer isso, tá? Vou até perguntar para a minha coordenadora se pode fazer, ia ser interessante. Chamado oral da prova, já pensou? Quando eu estudei no passado, havia provas de chamado oral. Era uma coisa terrível, eu não sabia o que era joelho bater um no outro, aprendi nessas aulas. Chamado oral. Hoje eu nunca mais vi, vou perguntar se pode fazer. Preparem, Luquinhas, cadê o Luquinhas? Queridos, a chamada oral aqui foi feita por Nabucodonosor. É mais ou menos assim. O rei mais poderoso da terra, no seu trono, chama um por um, e ele faz perguntas, e você responde. Você responde o quê? O que você aprendeu na faculdade da Babilônia. Eles aprenderam sobre adivinhação? Aprenderam. Eles aprenderam sobre os deuses do panteão mesopotâmico? Aprenderam. Eles aprenderam linguagem cuneiforme? Aprenderam.
eles aprenderam sobre cultura babilônica e responderam exatamente o que o rei queria saber, mas eles não se contaminaram com isso. Eles não responderam assim, não, ó, o rei verdadeiro, o Deus verdadeiro é Jeová. O que você quer saber, rei? Segundo a sua cultura, é isso aqui. E eles acertaram todas as respostas. Mas eles não acreditavam em nada daquilo. Eles estavam em Babilônia, mas Babilônia não estava neles. Eles não enfrentaram o rei. Eles não distorceram aquilo que o rei queria saber. O que o senhor quer saber? Nós vamos responder. Mas aquilo não penetrou no coração deles. O texto que eu gostaria para terminar está no Apocalipse. Apocalipse, o capítulo é o 17. E o verso é a partir do 3. Nós vamos ler 3 versinhos e acabamos aqui. Apocalipse 17, verso 3 diz assim: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui, primeiro século da era cristã. O texto de Daniel é do ano 508, mais ou menos, antes de Cristo. Aqui já se passaram pelo menos 5 séculos. O verso 4 diz assim: Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Não há uma tradução equivalente à ideia que o anjo mostrou para João. Ela tem uma taça, mas não tem vinho dentro. Dentro da taça tem um resultado das suas ações promíscuas. Não dá para dizer, né? É isso que ela tem em sua mão, dentro da taça. É uma prostituta. É uma figura de linguagem que o anjo usa para dizer para João: João, eu vou mostrar para você um sistema. Eu vou mostrar para você uma entidade que abarca não só a religião, mas governos, política. Eu não estou falando de nada específico, tá, pessoal? Cultura abarca tudo que está no mundo e que não é de Deus. Qual o nome desse sistema? O verso 5, na sua fronte, acha-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia é a prostituta mãe, e ela tem filhas, e as filhas também são meretrizes. Quando a gente pensa que é só Babilônia, ela tem as suas crias, e estão espalhadas pela terra. Babilônia existia nos dias de João, como império não, já era ruínas. Que Babilônia é essa nos dias de João? Historicamente, é uma referência também ao Império Romano, que tomou para si todas as prerrogativas pagãs de Babilônia. Só que o mundo de João já não existe mais. O primeiro século já passou, aquela cultura acabou, essas pessoas, algumas, a maioria jaz no esquecimento, nós nos lembramos dos heróis da fé. Mas a Bíblia diz que Babilônia continua até hoje, e somente Deus vai colocar um fim nela. Nós estamos em Babilônia, mas não precisamos fazer parte dela. O mundo jaz no maligno, mas a nós cabe uma firme posição ao lado de Deus e não nos contaminarmos com a cultura perecível desse mundo. Queridos, a mensagem de hoje é uma mensagem de nos posicionarmos, de tomarmos firme resolução ao lado de Deus. Durante os próximos 11 domingos, nós vamos avançar na vida de Daniel. Outros personagens entrarão em cena, novos diálogos acontecerão e outras lições para a nossa vida também. Mas para essa semana, a lição é fidelidade, custe
o que custar, e certamente Deus nos exaltará, não porque queremos ser importantes, mas se você se lembrar de Jó, num concílio celestial, cuidando das coisas do universo, Deus cita para Satanás o nome de Jó. Era alguém que foi lembrado por Deus e esquecido pelos seus amigos, pelos seus parentes. Sabe, quando Deus lembra de nós, o mundo pode nos esquecer, mas se eu estou na mente e no coração de Deus, certamente eu serei exaltado. Que Deus te abençoe. Todos nós tenhamos uma boa semana. Os desafios virão. Babilônia irá se apresentar diante de nós. Seja fiel. Deus vai exaltar você e a sua casa. Quero convidar você, assim como você está, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus, a nossa gratidão, porque mais uma vez estudamos a Tua Palavra. O livro de Daniel é muito precioso a todos nós. E já o estudamos tantas vezes, Senhor, mas ele sempre nos traz mensagens preciosas e renovadas. Hoje aprendemos sobre a fidelidade. Mesmo que estes jovens enfrentaram o pior império dos seus dias, eles prevaleceram porque foram fiéis ao Senhor. Senhor, hoje nós não enfrentamos dias mais fáceis que aqueles. Nós também enfrentamos um império pagão que domina o mundo e é contrário à Tua vontade. Nós também queremos ser vencedores. Por isso, nos presenteia com sabedoria vinda do céu, nos presenteia agora com Teu Espírito, nos ajude a sermos fiéis e tomarmos uma firme posição ao Teu lado, para que todos saibam que nós somos Teus. Nos abençoe com a Tua presença entre nós e em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós teremos um lanchinho.